Vamos ler a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 19. Quem quiser ficar de pé. A partir do versículo 9. Por favor. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele, quem? A Elias. E lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada, e só eu fiquei. E buscam a minha vida para matar. Continua. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás a rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Amém? Amém. Podem sentar. Prometo ser breve, para não cansar vocês. Vou dar uma explicada bem resumida nesse acontecimento. O que acontece? Israel se corrompe quando Acabe, rei escolhido por Deus, se casa com Jezabel. Jezabel, filha de Sidom, trouxe um Deus desconhecido, que era Baal, Deus de pedra. E o povo de Israel vai e começa a adorar a Baal. Vocês pensam que a adoração a Baal era só olhar para a estátua de Baal lá e ficar orando? Tinha sacrifícios até de crianças. O negócio era feio. Não era nada bonita essa adoração a Baal. Mas Acabe perdeu a mão, perdeu o controle. Jezabel não era nada desse. E tomou de posse do negócio. O negócio era feio. Ela era dura naquela, assim, ela era opiniosa. Vamos dizer que era opiniosa. Israel todo vai e começa a adorar. Então você entrava em Israel, você só via altar a Baal. Um povo que sabia o que era Deus de Abraão, Isaac e Jacó, um povo que já tinha provado de tudo o que Deus tinha lhes proporcionado, mas agora tinham esquecido de Deus e estavam adorando a Baal.
levanta um profeta, Elias. Deus levanta um profeta para chegar no povo e falar: gente, vocês têm que se arrepender. E ele já chega falando: olha, para vocês verem que existe Deus, vocês vão passar seca. Vai secar tudo em 7 anos, se vocês não se arrependerem. Vocês acham que o povo ouviu Elias? E o negócio secou. O rio secou. O povo começou a passar fome. O povo passava fome. Mas mesmo assim, ainda estavam ali adorando a Baal. Até que Deus toma Elias, chega em Acabe, manda Acabe e fala assim: olha, manda esses 400 profetas aí de Baal, vamos tudo lá para o Monte Carmelo, e vamos ver se ainda existe Deus em Israel ou se Deus fala na minha boca. E sobe todo mundo. Imagina o evento. Não foi só 400. Eram os 400, mais as mulheres, mais todo mundo, e o povo de Israel. Resumindo, foi um evento do mês. Negócio, vamos ver o que vai acontecer lá no Monte Carmelo. E Elias dá preferência aos profetas de Baal. Assim, olha, vamos ver esse sacrifício, montem um sacrifício aqui, e vamos ver se Baal responde vocês. Se Baal responder vocês, eu me calo. Eles montaram lá o sacrifício, uma coisa bonita, grande, e começaram a clamar por Baal, e passa 1 hora, e passa 2 horas, e passa 3 horas, e nada de todo Baal responder. Aí eles começam a se retalhar, e falam: ei, Baal, cadê você? Aí Elias fala assim: ó, grita mais um pouquinho. Está escrito aqui. Vai que ele viajou, esqueceu de ouvir vocês. Vai que ele é surdo, né? Pode ser surdo. Grita aí. E fala: vamos, grita. Os caras gritaram, não adiantou de nada. Aí, ele disse assim: agora eu vou preparar um sacrifício. O sacrifício era um monte de lenha, colocava o animal em cima, montou um baile no sacrifício. E aí ele falou assim: olha, eu quero que vocês molhem esse sacrifício. Como que você vai molhar um negócio que tem que atirar fogo? Não vai? Molha o sacrifício. E ele faz uma oração a Deus, para que Deus escute ele através daquela oração. E quando ele termina aquela oração, uma bola de fogo desce do céu e consome todo aquele sacrifício, provando ao povo de Israel que ainda existia Deus em Israel. Glória a Deus. A prova foi essa. Mas Jezabel ficou brava. Esse cara veio aqui, mata os 400 profetas que ele depois do sacrifício, o pessoal olhou bonito, ele está consumindo tudo. Ele fala: vocês vão matar todos esses profetas, é tudo falso profeta. E matou os 400. Ela não ficou feliz. Perdi 400 profetas pelo tal Elias. E aí, ela jura Elias de morte. Elias foge. Ué, mas o cara estava lá com todo o poder de Deus, falava com Deus, o fogo desceu do céu, o cara estava no reteté, Jeová estava cheio da virtude, cheio de poder, pregando tudo. Aí quando o negócio aperta, o profetão de Deus foge. Ué, se fosse eu e você, vocês vão falar assim: mas esse falso profeta é um picareta, porque chegou na minha igreja, pregou tudo, fez milagre, aconteceu, e quando o negócio apertou, cadê o profetão Elias? Fugiu. Pensa num profeta, ele fugiu. Por quê? Porque ele era ser humano, como todos nós somos. Por isso. Não tem outra explicação. Ele era ser humano e ele tinha medo de morrer. Ele fugiu. E nessa fuga dele, Deus manda um anjo para ele. Ele se esconde no deserto. E Deus manda um anjo para ele.
Fala, olha, vamos comer, porque a sua caminhada ainda é muito longa. Você tem muita coisa para enfrentar. O que ele faz? Ele vai e sobe para o Monte Horebe e se esconde numa caverna. Ele levanta, em vez de voltar para Israel, ele está com medo, gente. Ele está com muito medo. Ele vai para o Monte Horebe. Ele levantou, comeu, caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Esse Monte Horebe é o mesmo monte que Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos a Moisés. É o mesmo monte, com outro nome, mas é o mesmo monte. E ali, Elias está no monte, um barco nele, falando, um dia, essa mulher vai me pegar, ela vai me achar, que eu vou morrer. E ele está ali à noite, quando ele ouve a voz do Senhor. A voz do Senhor não chegou para ele, julgando ele. A voz do Senhor não chegou para ele, gritando com ele. A voz do Senhor não chegou para ele, xingando. Não. A voz do Senhor só chegou e falou assim: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Ele abre o coração e fala: olha, eu fui muito zeloso, eu sou fiel a ti, Senhor. Eu preguei, o povo tinha que se arrepender, mas o povo foi desobediente, o povo deixou a tua lei, o povo destruiu todos os altares a Deus e construiu altares a Baal, fizeram tudo quanto era errado. Mataram até os profetas que tinha, que falavam de Deus. Jezabel saiu matando um por um. Só sobrou eu. Mas aquela maledita ainda está procurando eu para matar, porque ela não quer que sobre um. Aí Deus fala para ele: faz o seguinte, sai dessa caverna aí, sai para fora e fica aqui na minha frente. Eu quero falar com você. Deus faz isso com a gente, vocês acreditam? Que quando às vezes a gente se encontra num buraco, quando a gente se encontra numa situação ruim, que a gente só quer se esconder, é justamente nesse momento que Deus vem ter um tete-a-tete com a gente. É justamente nesse momento que Deus quer falar com nós. É justamente nesse momento que Ele quer ouvir a sua voz em oração. É nesse momento. Não tem segredo. Não tem segredo. E aí, ele ia sair para fora da caverna. E ali passa um grande vento. E vem vento de lá, e vem vento de cá. E sai quebrando as árvores tudinho. Deus não estava nesse vento. Ele não ouviu nada. Depois vem um terremoto. Começa a abalar tudo dentro do Monte Horebe e começa nada. Mesmo assim, Deus não falou com ele através do terremoto. Depois do terremoto vem um fogo. Aí você poderia falar: mas Deus não está no meio do fogo? A palavra fala que Deus é um fogo devorador, mas tem fogo do Espírito Santo. E quantas vezes a gente está na igreja e nós sentimos aquele fogo do Espírito Santo e a vontade de dar uns pulos e dar uns glória. Deus não estava no fogo também. Aí chega um momento que depois do fogo, depois desse barulho todo, só vem um vento, uma voz mansa e delicada, e fala com Elias: o que você está fazendo aí? Estou colocando um linguajar mais moderno, mais atual. Falou: o que fazes aqui, Elias? Ele não muda o roteiro, ele vai reclamar de novo. De novo ele vai falar: olha, eu fui fiel a ti, Senhor, eu preguei o teu evangelho, eu falei para todo mundo, mas saiu derrubando
aqui, eu vou te proteger, eu vou te blindar, você vai ver, não. Deus dá uma missão. Mas ele estava num negócio, estava quase para morrer. Justamente aí que Deus dá uma missão para ele. Você vai voltar, você vai passar por Damasco, você vai fazer uma volta e você vai ungir um rei para a Síria. Deus ainda dá missão para ele, ungir um rei. E ele saiu ungindo um rei, ungiu outro rei para Israel, ungiu Eliseu para profeta que substituiria ele. E Deus dá um recado para ele. Que ele tinha falado que Deus tinha matado todo mundo e que só tinha sobrado ele. Deus falou, não. Você está muito enganado, você precisa se atualizar. Porque em Israel existem ainda 7.000 joelhos que não se dobraram para Baal. Ainda existe gente fiel que não se dobrou para o pecado. Vamos aplicar agora essa palavra para os nossos dias. Vamos fazer a aplicação do texto, né? Quantas vezes nós pensamos que estamos sozinhos, sozinhas, desamparadas, que o inimigo vai tragar as nossas vidas e que nós seremos miseráveis e que Deus não nos ouve e que Deus só nos coloca no deserto e que Deus só nos permite estar dentro da caverna e que tudo que acontece dá errado e que todo mundo persegue nós. Duvido que ninguém nunca pensou isso aqui. Mas é justamente nesse momento que a sua intimidade com Deus cresce. É justamente nesse momento, no momento que você não pode mais estender a sua mão, que você não pode mais ter voz de fala, que você não pode ter mais altivez em alguma coisa, que você não pode ter propriedade para falar, e que você só se esconde. É nesse momento que Deus chega em você e fala, o que você está fazendo aí? Hoje a palavra de Deus vem a todos nós, aos nossos corações, falando, ou, o que você está fazendo aí? Não está na hora de você sair dessa caverna, não está na hora de você sair dessa solidão, não está na hora de você sair até dessa depressão, não está na hora de você parar de chorar, não está na hora de você parar de reclamar da vida e tomar realmente uma atitude de fé e sair desse buraco. Nossa, mas isso é uma palavra para um culto de batismo? Claro que é. E olha que eu orei 3 semanas. Nas últimas 3 semanas Deus colocou essa palavra. E eu perguntei para Deus. Eu às vezes posso não orar, ficar muito tempo de joelho. Eu posso falar, eu sou um pastor que não fica muito tempo de joelho, não. Não sou daquele pastor. É 3 horas da madrugada, o pastorzão está lá de joelho em 1 hora. Mentira, não. Não sou esse pastor. Minha esposa sabe. Minha esposa, para essa questão de oração, é muito mais crente que eu. Eu, 3 horas da manhã acordar, eu não acordo, eu não consigo. Mesmo que coloque um despertador no celular, eu não acordo. Não adianta. Porque senão eu vou falar, Senhor, abençoa o inimigo, e não sei o quê, eu vou misturar tudo. Não dá. Mas nos momentos que eu me pego de intimidade com Deus, às vezes dentro do ônibus, eu gosto de conversar com Deus dentro do ônibus. Eu pego um horário muito bom, saio de casa muito tarde para trabalhar. Muito tarde. A minha esposa até fala, você olha, está aí, eu estou atrasado todo dia. Eu saio de casa 15 para as 9, chego no serviço às 10 horas. Então é um tempo que eu pego o metrô um pouco mais vazio, pego o ônibus mais vazio, e quando eu entro no ônibus, sempre é o mesmo ônibus. É um ônibus vazio. Eu saio do metrô Santa Cecília até onde eu trabalho ali, no pé da Paulista. E é nesse momento que eu falo com Deus. É o meu momento de eu conversar com Deus.
É um momento que eu busco inspiração para pregar alguma palavra. É o meu momento, é dentro do ônibus. Então, eu fui falar para o Senhor, Senhor, mas Elias, eu poderia pregar o batismo de Jesus. É mais fácil para pregar. Eu poderia pregar tanta coisa. Mas Deus falou, não, você vai pregar Elias na caverna. E eu orei a Deus. Essa semana eu orei de novo. Eu falei, Senhor, é isso. É isso que a tua igreja e eu preciso ouvir. Então vai ser isso que a gente vai pregar. E louvado seja Deus por hoje estarmos aqui partilhando da palavra de Deus. Eu acho que todos nós estamos entendendo aonde Deus quer chegar. Que está na hora de você, eu, todos nós, tomarmos uma atitude e sairmos da prova em que nós nos encontramos. Para isso acontecer, você precisa o quê? Ouvir a voz de Deus. Amém. Mas como que eu vou ouvir a voz de Deus, pastor? Eu não sou sensitivo para isso, não. Eu não fico, se eu ficar ouvindo a voz, vão falar que eu sou doido, vão falar que eu estou tendo tantas ideias. Não. Sabe, aonde nós ouvimos a palavra? Onde ouvimos a voz de Deus? Através da palavra. A palavra de Deus fala aos nossos corações. Se você abrir qualquer capítulo da Bíblia, sempre terá uma mensagem de Deus para você. Sempre. Deus não deixa ninguém sem resposta. Mesmo que tarde, para nós pensamos que Deus está tardando. Às vezes a gente pensa, está demorando demais isso. Tem que acontecer logo. Se Deus prometeu a igreja, às vezes a gente ouve uma palavra e Deus fala, olha, eu vou aparecer, eu vou te dar um escape, eu vou te dar uma saída. Deus nem falou nada. Mas a gente chama, essa semana Deus tem que entrar na minha vida. Para de botar data onde Deus não colocou. Para de querer datar coisas que Deus não permitiu. Mas Elias, quando ouviu a voz, ele se levantou. E a primeira coisa que ele fez, ele saiu da caverna. Ele só tomou essa atitude. Ele saiu da caverna. Quando ele sai da caverna, foi tudo bonito para ele? Não. Mas foi justamente aí que Deus falou, mas eu vou passar com um vento, que ele vai ter que se curvar, ele vai ter que se dobrar. E aí começa o vento. E depois do vento vem o terremoto. Você acha que Elias ficou de pé no terremoto? Claro que não. E quantas vezes Deus nos coloca em processos, em situações, que nós não conseguimos ficar de pé. Pelo contrário, a gente tem que se dobrar. E quando nós nos dobramos, o nosso orgulho cai, o nosso eu cai, a nossa falta de esperança tem que cair também. E aí nós nos sentimos totalmente frágeis na presença de Deus. E é justamente isso que Deus quer fazer conosco. Tirar todo esse orgulho, tirar toda essa amargura, tirar todo esse pensamento negativo. Porque tem gente que vive no negativo e acha que vai morrer no negativo. E você crê em Deus para quê então? Para que você vem na igreja e fala ainda que acredita em Jesus? Se Jesus morreu por você, se a palavra de Deus fala no teu coração, por que ainda essa negatividade? Por que ainda ficar igual Elias,
mulher vai me matar ainda. E Deus precisou conversar com Elias, ficar passando a mãozinha na cabeça de Elias? Não. Pelo contrário, Deus pergunta de novo: o que está fazendo aqui ainda, Elias? Elias reclama de novo. Deus passa de novo a mão na cabeça dele? Não. O que Deus fala? Você vai se levantar, vamos lá, acorda para a vida, você vai voltar para Damasco, que tem trabalho para você, ainda você vai ungir um monte de rei. Você tem 2 reis para ungir, um profeta para ungir. Se vira. Foi simples. Aí quando Deus coloca toda essa missão para ele, Deus fala: opa, eu preciso só falar um negocinho para você parar de ficar reclamando e achar que você tem esse vitimismo todo. Que só você é daqui, que só você é profeta, que só você adora a Deus. Não. Israel ainda tem 7.000, ainda tem ovelha para alimentar, tem povo para falar da palavra de Deus. E o que você está reclamando, meu irmão e minha irmã, da tua situação, da tua vida financeira, da tua família? Se existe ainda igreja orando por você? Se ainda tem um povo que busca a Deus, se ainda tem um povo que tem fé em Jesus e que ora pela tua vida, por que você ainda continua reclamando para Deus? Cadê a tua fé? Pastor, é fácil você falar. Seu bolso deve estar cheio. Dó. Se você olhar, se eu abrir meu extrato bancário hoje, sabe quanto que tem? A minha esposa sabe disso. 0,02. 2 centavos é. 2 centavos tem. Se vocês quiserem, eu coloco na tela. Não, porque tem crente que é assim. Você tem que provar os problemas da vida. Eu tenho na minha carteira dinheiro, porque eu tenho espécie, eu guardei. Mas na minha conta não tem mais nada. E eu estou reclamando. Eu aprendi no pior momento e no melhor momento ainda sorrir da glória a Deus. Pode estar difícil, glória a Deus. Às vezes nós choramos, exposição. Às vezes eu choro. Às vezes eu quero ficar na minha caverna. Eu chego em casa, tem dia que eu não quero nem conversar. Tem dia que eu quero ficar igual a Elias, eu não quero falar com ninguém. Eu não quero ficar na minha caverna. Eu quero ficar quieto, eu não quero ouvir a Jéssica falar nada. Eu quero dar um abraço dela para o Cristiano. Eu quero ficar para mim. E quantas vezes Deus ainda toma a vida dela para falar comigo? Sim, assim mesmo. Ela fala algumas coisas que Deus toma a vida dela e fala comigo. Mas eu não tenho uma esposa que fale comigo. Eu não tenho alguém que me dê realmente um ânimo, uma coragem. Palavra de Deus. Ore. Busque. Fique em silêncio. Está mais que provado que Deus fala conosco, não é através do reteté e barulho, não. Não é o povo aqui, aí sai. Não adianta de nada, você tem árvore, gente. Não que eu sou contra o pentecostal. Não. Pelo contrário, eu sou pentecostal e às vezes eu choro mesmo, falo alto, gosto. Mas teatro, nós já passamos desse tempo. Deus nos faz verdadeiros adoradores. Aqueles que estão buscando a Deus em espírito e em verdade. O circo, o teatrinho, já foi. Quando, no começo de todos nós, quando nós batizamos, às vezes eu estou falando isso da Cirlei, porque a Cirlei vai batizar, mas ela já é crente velho. A Cirlei já está há muito tempo na caminhada, ela só não batizou. Porque na caminhada já faz tempo que dá. Às vezes quando a gente é crente novo, qualquer tipo de profecia, nós aceitamos. Fala com você, estou vendo isso na sua vida, e
nós choramos. Oh, meu Deus, olha o que você ensinou na minha vida essa semana. Quando não acontece, Deus não me ama mais. Deus não fala mais comigo. Olha, Deus mentiu para mim, porque eu fiquei esperando. Para de correr atrás de profecia e corra atrás da palavra de Jesus Cristo. Para de correr atrás de adivinhos da fé e corra atrás do quê? Da cruz de Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo. Quando você correr atrás do Evangelho de Jesus Cristo, a sua vitória vem. Mas nós já somos vitoriosos pelo Evangelho de Jesus. Nós já somos vitoriosos pela morte de Cristo na cruz. Quer maior vitória que essa? E hoje, para finalizar essa pregação, Deus nos convida mais uma vez a abrir o nosso coração. Deus nos convida mais uma vez a reconhecermos a morte dele na cruz. Deus nos convida mais uma vez a pararmos de fazer barulho e ficarmos em silêncio para realmente nós termos intimidade com Deus e Deus falar nos nossos corações. Para de querer fazer barulho aonde não precisa fazer. Para com isso. Elias fez o que Deus tinha pedido para ele fazer. Mostrou a Israel que Deus ainda estava lá. Aquele homem, naquele momento, quando matou os 400 profetas de Baal, ele poderia, todo poder, ter chegado dentro do palácio, pontado dentro da cara de Jezabel e falado em nome de Jesus, não fume nada. O bicho ia morrer. O poder que estava dentro dele, ele poderia ter feito um monte de coisa, porque o poder estava nele. Deus assinava embaixo do que Elias fazia. Ele era um homem realmente usado por Deus. Tanto que quando a transfiguração de Jesus no Novo Testamento, só dois aparecem, Moisés e Elias. Porque foram os dois homens marcados no Antigo Testamento. Um, porque libertou o povo do cativeiro do Egito. E outro, porque pregou para Deus libertar as almas de Israel. Amém. Foram dois profetas. Então, partir dessa palavra, para encerrarmos, para de procurar Deus, aonde não tem Deus. Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Jesus fala para nós entrarmos no nosso quarto, ficar em silêncio e falar com Ele. A gente fala isso. Porque os fariseus, os escribas, ficavam nas esquinas, gritando, falando, berrando, orando a Deus e querendo se aparecer. Jesus fala, não, vá para o teu quarto, tenha um particular comigo, tenha intimidade comigo. Não vai ser muito falar, não vai ser muito repetir, mas feche o teu coração comigo e abra o teu coração para Jesus. Amém. Hoje, a Silene está abrindo o coração dela para Jesus. Depois de muitos anos, hoje ela está abrindo. Ela já abriu, porque quando ela colocou no coração dela o arrependimento, quando ela reconheceu que era pecadora, ali Deus já estava. A obra de Deus já começava ali, porque era justamente ali que Deus queria operar. Não era ela fazendo, mas era Deus operando. Hoje, o passo que ela vai dar não vai ser um passo de mágica. Nossa, a partir de hoje vocês vão ver. Semana que vem a Silene vai chegar. Silene. Por que eu coloco Silene? Chama a atenção do pastor. Silene. Deus, eu estou chamando Silene para hoje.
Deus. Se nem está dando passo hoje, e na semana que vem ela vai chegar aqui e ela vai ser a mesma pessoa. A mesma pessoa. Nossa, ela vai chegar aqui iluminada. Ela está fazendo um compromisso com Deus. Jesus, eu vou entregar minha vida a Ti. Eu vou batizar porque eu creio que Jesus é o meu Salvador. É o meu compromisso particular e público. É isso. Vai mudar alguma coisa? A prova continua? Ei, eu poderia pregar. Eis que entendi, Senhor, que o cativeiro vai mudar. Não ia ser um falso, mentiroso. Mas uma coisa Deus promete: que Deus estará contigo todos os dias da tua vida. Isso é bíblico. Não é pastor Renan que está entrando. Se Jesus nos promete isso, nós somos homens e mulheres mais felizes da terra. Amém? Glória a Deus.